Fala pessoal, aqui é o Lucas Bastos e estamos começando mais um podcast aqui no Tempo de Tela. Ao meu lado está ele, Lucas Mizumoto. Fala aí. Fala aí pessoal, tudo bom? Gente, o assunto de hoje é Homem-Aranha. Sim, tá todo mundo falando de Homem-Aranha agora, principalmente por causa do novo filme, né? O Homem-Aranha Longe de Casa, Far From Home, como você quiser chamar. E aí sempre que tem um novo filme do Homem-Aranha, especialmente quando muda o ator, que não foi o caso agora, graças a Deus, rola aquela discussão, e aí, qual é o melhor filme do Homem-Aranha, qual é o pior filme do Homem-Aranha, quem foi o melhor Peter Parker, e por aí vai, você já conhece essa discussão. Mas agora que nós já temos 7 filmes, né, sim, se você considerar lá de 2002, né, desde o primeiro Homem-Aranha, moderno, vamos assim dizer, já são 7 filmes com 3 Peter Parkers diferentes, então acho que agora a gente já pode entrar numa discussão direta, com mais opções, né. Então nós vamos decidir aqui hoje, ou pelo menos discutir, qual é o melhor e qual é o pior filme do Homem-Aranha. E pelas minhas conversas prévias com o Mizumoto, eu acho que vai dar polêmica. Sim, vai ser... Acho que o melhor não, porque é meio que um consenso de boa parte do público, eu diria. Talvez o público recente nem tanto, mas o público mais velho sim. Mas em relação ao pior, realmente vai ter uma conversa aqui interessante, porque eu acho que nenhum dos dois que a gente colocou, na verdade, cai como o pior para a maioria das pessoas. Exatamente. Você falou uma coisa muito interessante, que consenso em qualquer comunidade de fãs já é muito difícil. Mas quando a gente fala sobre o Homem-Aranha, existe realmente essa meio que concordância entre todo mundo de qual que seria o melhor, ou pelo menos um dos melhores. E só que a nossa lista de piores vai ser muito bizarra, mas ok, isso é spoiler. Antes da gente realmente entrar na lista, só uma observação. A gente não está considerando o Spider-Verse aqui, né, o Homem-Aranha no Aranha-Verso, porque a gente quis falar só sobre os filmes live action. Porque tem uma diferença, né? Pô, live action você tem ali atores, então já tem uma questão de cast que você tem que analisar. Animação, você tem, enfim, outras técnicas, outros atributos a serem olhados. E também porque a gente ia votar no Spider-Verse, né? Ia ser isso, basicamente, que ia acontecer. Então, por enquanto ele não entra, mas se você quiser ouvir a gente falando muito bem sobre o Spider-Verse, tem um outro podcast para você ouvir, que foi o nosso podcast sobre melhores e piores filmes de 2019, da primeira metade de 2019. Então, ouve lá que Spider-Verse aparece em algum momento e muito bem elogiado. Sim, e vale lembrar que também tem a crítica no canal, se você quiser ver em vídeo essa opinião também. Exatamente. E, então vamos começar agora o assunto diretamente do podcast. Mizumoto, fala aí qual é o seu melhor filme do Homem-Aranha da história recente do super-herói. Já não é tão recente assim, né? Mas eu acho que o Homem-Aranha 2, pra mim, é o melhor no momento, assim. Apesar da gente já ter tido 7, ele continua sendo melhor, desde 2004, tá se mantendo aí. E eu acho que é, assim, o filme mais consistente em todos os aspectos. Eu vou trazer só algumas informações sobre o filme, só pra gente lembrar, né? Porque ele é de 2004, então, assim, já foram 15 anos. Sim, talvez você esteja se sentindo velho agora, mas 15 anos atrás estreava o Homem-Aranha 2, aquele do Dr. Octopus, aquela história toda que você já conhece. Na época ele faturou 783 milhões de dólares, o que não é pouco dinheiro, considerando que alguns filmes da Marvel hoje não faturam tanto, ou pelo menos ficam nessa marca. Ele é um filme de super-herói que ganhou Oscar. Ele ganhou o Oscar de melhores efeitos especiais. Confesso que eu tinha apagado essa informação da memória. Eu realmente não lembrava disso. Até porque pela época eu já não acompanhava tanto o Oscar, porque a gente era bem novo nessa época, na verdade, para pensar. Mas me surpreendeu essa questão desses melhores efeitos visuais e, para além disso, tem mais 2 indicações, né? Ele foi indicado para melhor edição de som e melhor mixagem de som, que são categorias mais técnicas que normalmente a gente esquece, né? A gente que assim não acompanha, não é perito em cinema, a gente não lembra tanto dessas indicações. Mas eu fiquei surpreso porque naqueles grupos Marvel e DC sempre rolam umas discussões bobas do tipo, tal empresa tem Oscar, tal filme não tem Oscar. E quando eu bati o olho, eu falei, caraca, o Homem-Aranha já ganhou, eu nem lembrava disso. Mas enfim, outro ponto positivo pro filme. A direção ficou por conta do Sam Raimi, que até hoje é um cara, sim, muito mencionado, né, nos grupos, né, nas comunidades do Homem-Aranha.
com ódio ou com amor, mas as pessoas lembram dele. Pra mim ele é aquele grande caso do ou você vive tempo suficiente pra se manter o herói ou você morre como vilão. Ele morreu como vilão, né? Porque o cara ele teve uma ascensão, chegou no filme 3 e bom, deu no que deu, né? E cagou-se tudo. Inclusive, tem uma curiosidade que eu ia guardar para depois, mas já que a gente está falando do Sam, ele deu uma entrevista recentemente e falando que ele ainda é assombrado pelo cancelamento do Homem-Aranha 4, que ele tinha muita vontade de fazer, que ele tinha várias ideias, mas que, enfim, a Sony, por causa das críticas ao Homem-Aranha 3, desistiu de fazer. E aí foi uma coisa muito engraçada que na entrevista ele fala, não, é muito difícil esquecer, até porque todo verão sai um Homem-Aranha novo. Aí ele lembra que podia ser o filme dele, das ideias dele. E realmente a gente tem Homem-Aranha demais no cinema, né? Sim. Porque, querendo ou não, é um dos personagens mais queridos da Marvel e mais populares mesmo, né? Acho que chega no povão. Uma coisa é você lembrar do Homem-Aranha e outra coisa é você lembrar, por exemplo, do Homem de Ferro, que por mais que esteja em alta agora, quem era o Homem de Ferro antes do filme do Robert Downey Jr., né? O Homem de Ferro ele teve essa ascensão por causa desse universo cinematográfico da Marvel, por causa do Robert Downey Jr., e para muitos hoje ele é o símbolo da Marvel, ele é o ícone, é o que é. Você lembra a Marvel, aparece a foto do Homem de Ferro voando, mas esse papel sempre coube ao Homem-Aranha. Por isso, inclusive, que as empresas, né, como a própria Sony, apostava mais nesse herói do que propriamente no Homem de Ferro, no Capitão América. Até o próprio nome Vingadores era um nome estranho para muita gente. Então, nessa época, o Homem-Aranha era o rei, e como você falou, né, o Sam começou como herói, todo mundo adorava ele, aí chegou no 3, acidentalmente cagou tudo. É um filme horroroso, mas, enfim, depois a gente vai falar um pouco mais dele, ou não, né? Vamos ver o que vai aparecer na lista dos piores. Mas o elenco do filme também não é ruim. Vamos lá, Tobey Maguire, que para muitos é o ser supremo da história, o melhor Peter Parker que já existiu ou vai existir. A Kirsten Dunst como Mary Jane. Engraçado que para muita gente definem ela como sem sal, como sem graça. Eu acho ela uma boa Mary Jane. Eu acho ok. É porque também a gente não tem muito parâmetro de comparação, né? Porque ela, de certa maneira, é a única. Tem discussões se a Zendaya de fato é ou não, mas enfim. Mas assim, eu acho que ela é uma personagem competente pro que ela tem que fazer no filme. Eu acho que não atrapalha e também não tem um grande destaque. Ela é aquilo ali. Porque nessa época a gente ainda tinha a fórmula muito clássica do filme de herói, que você tinha o herói e a mocinha, né? Então ela era a mocinha a ser salva pelo Homem-Aranha, aquela coisa toda. E nesse ponto ela vai bem, nada a declarar sobre ela. James Franco, como o Duende Verde, como Harry Osborn, né? O segundo Duende Verde, que nesse filme ainda está nesse processo de luto pela perda do Norman Osborn, pela perda do pai e tal. Engraçado, o James Franco, não sei se esse filme era exatamente o início da carreira dele, mas é o primeiro filme que eu lembro dele. Não, assim, ele já tinha algum certo destaque, mas era coisas mais de televisão, né? Porque ele tem algumas atuações, assim, uma coisas mais esporádicas, né? Saturday Night Live, coisas assim. Mas realmente acho que é o primeiro grande filme blockbuster dele, né? Acho que foi ali que ele foi mais apresentado de fato para o mundo do cinema. E eu acho que é uma boa atuação, até porque, né, ele, apesar de ser um cara da comédia, ele sustenta aqui, eu acho que o principal papel dramático dele, pelo menos até esse momento. A gente teve outros filmes com ele depois de drama. E, assim, é um personagem difícil, né? Porque você tem todo o desenvolvimento do primeiro filme pro segundo, né? E ele amadurece muito bem aqui, eu acho. Ele é o melhor Harry Osborn que a gente já teve de longe, né? Eu sinto falta dele, honestamente, como Harry Osborn, ou até depois reaparecendo. Ele podia reaparecer como Norman Osborn em outro filme, seria uma transição que eu gostaria de ver. E reassistindo o Homem-Aranha 2, eu parei para pensar, caraca, o James Franco apareceu e ele ia muito bem. Mas acho que quem rouba a cena nesse filme é o Alfred Molina como o Dr. Octopus. Com certeza. E eu acho que, não sei como é que era na época, mas eu sinto muito que é uma coisa um pouco inesperada, porque embora ele seja um vilão forte do Homem-Aranha, não é exatamente o principal vilão. Não é o tipo de cara que você vai lembrar de primeira. E, no entanto, né, nessa questão do cinema, você lembra muito dele porque realmente marcou. É um personagem que tem um desenvolvimento muito interessante, as cenas de ação com ele são muito interessantes, e você vai vendo aquela questão de como ele vai ficando maluco pelo chip, né, dos tentáculos, é bem bacana. Eu falei do Alfred Molina, também uma curiosidade é que vários atores foram cotados para fazer o papel, né, como sempre, isso é normal na escalação de elenco, só que eu separei um deles que eu achei meio bizarro imaginar que o Robert De Niro foi cotado para fazer o Dr. Octopus.
Velho, eu não consigo imaginar o Robert De Niro como Dr. Octopus, eu não sei o que acontece, assim. Eu acho que ia ser muito complicado, até porque eu, pelo menos, tenho muito o Robert De Niro como a figura de um cara mafioso. É. E que passa longe disso, assim, ele não é o Octopus, sabe? Mas enfim, fez o Alfred Molina e ficou muito bom. E algo interessante que você falou, a gente veio de um primeiro filme que tinha o Duende Verde, que é o vilão do Homem-Aranha ao lado do Venom, né, os dois principais vilões dele. E aí você vai para um filme 2 que tem aquela expectativa de melhorar, e aí eles falam, ó, o vilão vai ser o Dr. Octopus. Você fica meio, porra, Dr. Octopus, por mais que ele não seja um vilão C do Homem-Aranha, né, tipo Shocker, sei lá, pô, é um vilão legal. E é um vilão legal, mas também não é da grande coisa. E aí ele entrega um ótimo personagem, um ótimo vilão. As lutas são muito bacanas. Claro, se você for ver hoje, os efeitos especiais já estão bizarros. Mas assim, se fosse coreografado, se você for analisar a coreografia, vamos dizer assim, é bacana. E eu acho que o filme tem algumas das cenas mais icônicas do Homem-Aranha até hoje. Por exemplo, o Homem-Aranha segurando o trem, né? Sim. Sei lá, aquele filme ele apresenta muito o que é o Homem-Aranha, acho que os dilemas do Homem-Aranha e, como eu falei, algumas das melhores cenas, das melhores discussões, enfim, estão no Homem-Aranha 2. E não à toa, né, pegando esse gancho das cenas que você falou, elas são referenciadas em outros filmes também, né? Por exemplo, essa questão da cena do trem que você falou, e até aquela cena da cafeteria que o carro tá entrando, quebrando, aparece em Spider-Verse, né? Exatamente. A própria no Homem-Aranha de Volta ao Lar, né, esse primeiro do Tom Holland, tem a cena que ele está tentando segurar a balsa, né, tá tentando manter ela junta, que é uma clara referência. Então, o Homem-Aranha 2, eu acho que ele foi um marco para a franquia, foi um marco de que, ó, isso aqui é um filme bem feito do Homem-Aranha. Agora vocês têm que tentar copiar a fórmula, tem que tentar repetir de alguma forma esse sucesso. E a gente, sempre quando a gente for falar dos filmes, a gente vai trazer alguns dados do Rotten Tomatoes, mas só para fazer uma observação. A gente não acha que o Rotten Tomatoes é a voz de Deus, que é a voz do povo, que é o parâmetro supremo para a crítica de filme. É só uma fonte muito usada, né, de dados, de informações de percentual de aprovação de críticos e de audiência. E como a gente vai usar o mesmo parâmetro para tudo, né? Só para a gente comparar como é que foi a recepção desses filmes e até para ver se bate com a nossa opinião. Acho que para mim não vai bater, mas vamos lá. Então esse filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha 2, ele tem 93% de aprovação dos críticos, que é uma excelente aprovação, e da audiência ele tem 82%. Isso é um dado curioso, pelo menos a gente conversou em off, né? Porque eu não esperava. Eu esperava que a audiência fosse maior, fosse equiparar com um dos críticos. Não, quer dizer, 10% é uma diferença considerável. Mas, assim, eu acho que é um filme que merecia mais respeito pela audiência. Eu não sei se, de repente, tem que levar em consideração que reflete um público como um todo e não só quem gosta de quadrinhos. Até porque esse é um filme que bate muito em relação, né, com o público geral, porque é uma época que você não tinha grandes franquias ainda de herói. Então, quer dizer, tinha até o Batman mais antigo e tal, mas enfim. Então, é um filme que atende mais a galera como um todo, né? Quem assistia esse filme não era só, tipo, tô indo pra ver o Homem-Aranha. Não, é tipo, tá passando filme de ação no cinema, vou ver. Com certeza. E eu acho que esse número 82%, que de novo não é ruim, ele reflete um pouco a idade do filme. Porque você tá vendo aí, Homem-Aranha 2, 15 anos atrás. O cara que tem 18 anos hoje já assiste filme, já tá fazendo crítica e já tá votando lá no Rotten Tomatoes e por aí vai. Ele nasceu, tinha 3 anos quando o filme saiu. Talvez não seja o grande filme que marcou ele, talvez já seja o do Andrew Garfield, ou ele esteja gostando muito do que a Marvel está fazendo agora, né, com o Tom Holland no De Volta ao Lar e depois agora no Longe de Casa. Então, a memória afetiva dele vai estar muito mais ligada aos filmes mais atuais. Ele vai olhar os efeitos especiais e vai achar esquisito, e aí pode baixar a audiência mesmo. Inclusive, filmes de super-herói eu acho que tem essa crueldade, porque ele se apoia tanto em efeito visual, em algumas linguagens mais técnicas, que quando passa o tempo ele meio que envelhece mal nesse sentido. E aí eu acho que a nota pode baixar. Mas antes da gente terminar de falar do Homem-Aranha 2, cara, que saudade de ver o J. Jonah Jameson realmente atuando, sabe, o filme inteiro e participando. O J.K. Simmons, eu acho que ele nasceu para ser o J. Jonah Jameson e a gente não pode mudar ele nunca. Não, não mesmo, né? Inclusive, né, a gente tá falando de Homem-Aranha aqui, só lembrando que vai ter spoilers, né? Acho que uma das coisas que mais animou o pessoal nesse último agora foi o fato dele aparecer na cena pós-crédito, né?
Com certeza, porque foi um tributo ao ator. Eu acho que foi a Marvel olhando e falando: olha só, realmente não vai ter como apresentar outro J. Jonah Jameson. Esse é o cara para interpretar esse papel. Até hoje ele gera meme, até hoje ele gera piada, gera saudade também. Então, reassistir os Homem-Aranha clássicos, né, da trilogia clássica, também é se divertir com ele. Rir bastante do J. Jonah Jameson, do J.K. Simmons. E no Homem-Aranha 2 especificamente, eu acho que ele é o que está mais engraçado, até porque tem a questão da Mary Jane indo casar com o filho dele, ele planejando um casamento. É um filme divertidíssimo. E aí, só para terminar assim, a minha análise do porquê que eu gosto tanto do Homem-Aranha 2 e porquê que ele também é o meu Homem-Aranha favorito, eu acho que é um Homem-Aranha que é muito fiel à essência do personagem. Sabe? É um Homem-Aranha que está, enfim, preocupado se ele consegue ser um herói e se isso não vai atrapalhar a vida pessoal dele, não só a vida pessoal de namoro, mas a vida pessoal de cuidar das pessoas que ele ama, da tia dele que precisa dos cuidados dele, da Mary Jane que ele percebe que ele não consegue manter um relacionamento saudável, que ele não consegue ser feliz com ela por causa do Homem-Aranha. E ele chega a tentar abandonar o traje, mas ele percebe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aquela vida em Nova York e mais uma culpa dele de ter fracassado com o Dr. Octopus. Então, eu acho muito fiel ao mito do Homem-Aranha esse filme. E é por isso que eu adoro reassisti-lo, mesmo com todas essas bizarrices dos efeitos especiais, mesmo pensando, meu Deus, isso virou Homem-Aranha 3 depois. Mas, mesmo com tudo isso, é o meu preferido. Porque eu acho que isso que você falou é fundamental, de fato, porque você tem que levar em consideração que um filme, antes de mais nada, ele tem que funcionar como uma construção fechada, né? Por mais que a gente esteja falando de um filme que segue, né, uma linha, afinal de contas, que são três, é aquela coisa do o roteiro ele tem que se fechar em si mesmo. Por mais que seja o Homem-Aranha 2, enfim. E ele faz isso muito bem. Você tem tudo que foi acumulado do primeiro filme no personagem, nos personagens, na verdade. Isso inclui até o James Franco, que a gente já comentou, que é um personagem que teve aquela perda ali e tá lidando com isso, né? Aí você tem o Dr. Octopus, que interage com essa relação do James Franco, né? Todo esse rancor que eles nutrem pelo Homem-Aranha. Mas, sobretudo, realmente, o Homem-Aranha, né? O Peter Parker, ele carrega muito essa essência do personagem em si, né? Você vê que tem realmente essas preocupações do mundo mudando dele, preocupação com a família, né? Porque é muito, né? Aí fazendo um gancho que a gente tem visto agora na Marvel, que tentam bater muito na questão do Homem-Aranha, o herói da vizinhança. Só que eu acho que o único momento que a gente de fato teve o Homem-Aranha, o herói da vizinhança, foi aqui. Acho que realmente foi. Com certeza nesse do Tom Holland, não. Andrew Garfield a gente teve em alguns momentos, mas acho que foi mais uma jornada de descoberta dele. Mas realmente, esse Homem-Aranha é amigo da vizinhança e tendo que lidar com o J. Jonah Jameson e o Clarim Diário enchendo o saco dele e por aí vai, foi no Homem-Aranha 2. É o melhor filme, a gente concordou nessa aí, mas é claro que a gente só não vai falar bem de Homem-Aranha hoje, né? Então tá na hora de ativar o sentido de aranha, porque agora vai vir papo tenso, que Mizumoto vai começar falando de qual é o pior filme do Homem-Aranha para ele já feito. Pra mim, até o momento, o pior filme do Homem-Aranha é o Espetacular Homem-Aranha 2, né, o de 2014, que eu literalmente acabei de rever. Assim, a gente começou a gravar esse podcast, eu terminei de ver o filme, 10 minutos antes de começar a gravação. Porque eu, né, não estava tão fresco na minha cabeça, mas eu resolvi rever para realmente confirmar se de fato era isso e confirmo. Para mim, continua sendo o pior filme do Homem-Aranha por alguns motivos. Mas acho que antes de falar disso, é interessante levantar também alguns pontos, né, para contextualizar tal qual a gente fez com o outro. Então vamos lá. Sobre bilheteria, ele fez 709 milhões de dólares, o que é quase a mesma coisa que o Homem-Aranha 2, que a gente falou. Oscar, coitado, ele não foi nem indicado para nada. E 2014 a gente já está falando de uma época da Marvel Studios muito forte no cinema. Esse ano, por exemplo, foi o que o Capitão América Soldado Invernal foi indicado. Ele ficou de fora, sinto muito, em todas as categorias, não foi indicado em nada, fico até com pena dele, até por causa da trilha sonora que eu vou falar daqui a pouco. Ele foi dirigido pelo Mark Webb, que eu sempre acho irônico um cara chamado Mark Webb dirigir um filme do Homem-Aranha. Mas ok, não sei se foi proposital. O elenco do filme, a gente estava conversando um pouco antes de começar, né, em off. Cara, o elenco do filme não é ruim. Não, pelo contrário, na verdade, eu acho que é o melhor elenco que a gente tem até o momento. Assim, sendo bem honesto, você tem várias pessoas que já foram indicadas ao Oscar, várias pessoas que, para além disso, têm atuações boas no próprio filme. Eu acho que as atuações do filme são boas. Tem uma galera aqui que tira leite de pedra,
sendo bem honesto. E assim, né, só para situar um pouco, né, Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, né, Sally Field, né, você tem a Felicity Jones também aqui, né, então assim, é um elenco estrelado mesmo. O Andrew Garfield, eu tenho um pouco de pena dele, porque para muita gente os Homem-Aranhas dele foram os piores e assim, tem a galera saudosista do Tobey Maguire que acha que ele é maravilhoso, e tem a galera mais nova que acha o Tom Holland o máximo porque ele é divertido, porque ele é carismático. E o Andrew Garfield ficou meio filho do meio, ele ficou meio esquecido, e cara, ele não é um Peter Parker ruim. Eu, na verdade, defendo que ele é o melhor. Na minha concepção, ele pra mim é o melhor personagem, melhor Homem-Aranha e Peter Parker, porque eu acho que ele entrega muita essência, sabe? Ele tem muito aquela questão de trabalhar as duas personalidades do personagem, né? De quando ele tá sem a máscara, ele é um cara mais tímido, mais retraído, apesar de ser um Peter Parker mais descolado, né? Aquela questão de andar de skate e tudo mais, mas quando ele coloca a máscara, ele é um cara mais piadista, ele é mais solto. Eu acho isso muito bacana, e até porque é um cara que gosta do personagem e quis entregar o melhor possível. Você vê que o Andrew Garfield gosta desse cara. O Andrew Garfield queria fazer o terceiro filme, né? Mas houve uma briga ali com a Sony, ele acabou, entre aspas, demitido e não foi feito o espetacular Homem-Aranha 3. Como você falou, ele tinha uma coisa meio descolada. Eu lembro que na época do espetacular Homem-Aranha 1, do Lagarto, rolou uma piada de que, pô, ele é bonito, ele anda de skate, ele é descolado, por que que ele sofre bullying? A gente não sabe. Mas ele fazia um papel muito legal e eu adorava a parceria dele com a Emma Stone. Emma Stone é a melhor Gwen Stacy, é a melhor namorada do Homem-Aranha, prove-me o contrário, porque, inclusive por isso, porque a gente está falando do elenco, vocês já devem ter percebido que eu estou falando bem do filme. É porque eu discordo, eu acho ele um ótimo filme. Eu entendo os argumentos, eu já sei alguns argumentos que o Mizumoto vai usar aqui e eu vou acabar concordando com eles por esse filme tá nessa posição tenebrosa. Mas eu olho para Emma Stone, lembro das cenas dela com Andrew Garfield, lembro da morte dela no filme, da Gwen Stacy, eu fico, cara, sei lá, esse filme merecia coisa melhor. Bom, aí então acho que já vou entrar um pouco, né, do porquê que eu não gosto do filme. Sobretudo é o roteiro. Né? Pegando o que eu falei do Homem-Aranha 2, que eu falei, né, que um bom filme, ele precisa, né, por mais que ele seja uma continuação, ele tem que se fechar nele mesmo, ele tem que ter uma história coerente naquela 2 horas e meia que seja. E esse filme não tem isso. Ele é um filme que ele tem um roteiro muito apressado, ele vomita um monte de coisa, um monte de ideia jogada. Por exemplo, você tem a questão dos pais do Peter, que começa o filme com isso e é trabalhado lá no meio com uma muleta de roteiro para poder fazer a ligação com o Duende Verde. Você tem o Duende Verde, que, pelo amor de Deus, o cara é literalmente jogado aqui na história. E, para além disso, né, tem uma cena do filme que eu fiquei pensando, eu assistindo, eu fiquei, cara, que diálogo merda. Porque tá ele conversando, no caso, o Peter Parker conversando com a Gwen Stacy, né? Aí ele fala, não, eu quero salvar o Norman porque ele é meu melhor amigo. Bicho, ele não é seu melhor amigo. Eu vi esse cara há 20 minutos de filme. Como é que ele virou seu melhor amigo? Ele nunca apareceu, você nunca citou esse cara no filme inteiro. Nem no outro filme ele é citado. Sabe? É umas coisas que são muito forçadas que me incomodam. O próprio personagem Jamie Foxx aqui também é um cara que você dá pra entender a motivação dele, né? Aquela questão dele ser recluso e tudo mais. Mas também é uma coisa muito jogada. Você tem aquela interação dele no início do filme, na cena de ação com o Homem-Aranha. Que o Homem-Aranha salva ele e ele, por algum motivo, acha que o Homem-Aranha é o melhor amigo dele. Só que, não sei, não é orgânico, sabe? É uma coisa que é muito empurrada para as coisas acontecerem. Então eu acho o roteiro muito fraco. Isso me incomoda muito porque me tira do filme. Você falou do filme ser muito apressado. Isso é um dado interessante, que esse Homem-Aranha é um dos mais longos, se não for o mais longo até hoje. Ele tem quase 2 horas e meia de filme. Tem mais de 2 horas e meia. Mais de 2 horas e meia? Eu achei que fosse um pouquinho menos. E assim, ainda assim ele tem essa sensação de que, peraí, tá faltando algum pedaço nesse filme. Quando eu assisti, a gente assistiu na pré-estreia junto, por acaso. E eu achei o máximo. Eu achei o Homem-Aranha o máximo, o melhor Homem-Aranha da história, não sei o quê. E aí é aquele caso de filme que depois, quando você reassiste, você, não devia ter reassistido. Mas quando eu assisti o filme, eu já fiquei com essa sensação de que, porra, tem informação demais aqui. Porque como você falou, começa com a história do Peter, dos pais do Peter Parker, e aquele mistério do trem que ele tem que ir para a estação, e aí você descobre aquele computador maravilhoso que durante décadas conseguiu deixar um upload ativo para quando você abrir e terminar o upload. Desculpa, gente, se minha internet cai, acabou. Mas aquele computador conseguiu fazer isso, ok. E aí você joga isso no meio do filme, você, bacana, então vamos trabalhar sobre isso. Não, mas aí tem que contar a história do Electro. Aí então vamos contar a história do Electro. Não, pera, reapareceu o Harry Osborn. Aí a gente tem que descobrir que ele vai ser o Duende Verde. Pô, mano, não era o Norman? Não, é porque o Norman tá morrendo. Aí você tem que falar do Norman morrendo pra vir o Harry, pro Harry pedir ajuda ao Peter.
é muita informação nesse filme. Ele repete o erro do Homem-Aranha 3. É personagem demais, é vilão demais, é história demais. E aí no final, meio que tudo se junta e... Porra, tirava um dos núcleos, tirava o Duende Verde do filme, funcionaria muito melhor. Você podia ter colocado o Duende Verde no final do filme, de repente, pra deixar o gancho pro 3, né? Aliás, o gancho pro 3 que nunca existiu também é um gancho muito ruim, porque ele conversa já sobre o Sexteto Sinistro, sendo que, cara, você teve literalmente 3 vilões até agora. Quer dizer, 4 se você contar... Ainda tem o Rhino nesse filme, eu tinha esquecido disso, e eu acabei de ver o filme. E assim, você já quer me falar que no próximo filme você vai ter 6 vilões do Homem-Aranha, sendo que o Homem-Aranha não tem nem esses vilões que já apareceram. Imagina como é que seria esse terceiro filme, cara. Não, e sabe o que eu acho legal? É que ele fala assim, ó, tô preparando um bagulho aqui pra todo mundo pegar o Homem-Aranha. Aí ele fez uma roupa de abutre, e acho que a lógica dele era, vou pegar um cara na rua, vou botar uma roupa de abutre nele, velho. Não tem como dar errado isso, tá ligado? Porque é solto, assim, parece que a Sony chegou, vou preparar o gancho pro Sexteto Sinistro. Pô, cara, mas prepara um roteiro primeiro. Não, eu quero o Sexteto Sinistro. Foi na época que a Sony falou que ia fazer filme da Gata Negra, que ia fazer filme da porra toda. Enfim, e não saiu do papel. E honestamente, podia ser pior, porque a Mary Jane quase apareceu no filme. Cara, não dá, assim, realmente meu grande problema com esse filme é como ele vomita informação. É isso, basicamente é isso. E por isso tira muito da minha experiência. Porque, por exemplo, vou fazer o paralelo com um dos que as pessoas acham pior, que é o Homem-Aranha 3, lá da primeira trilogia. Ele também tem muita informação, ele vomita muita coisa. Só que por mais que ele traga muita informação, tem uma penca de vilão, eu acho que o personagem do James Franco tem uma mudança meio zoada. Você teve a maturação daquela história, sabe? Você entende como chegou até ali. Esse filme não, cara, ele já começa jogando um monte de troço sem pé nem cabeça, sabe? No outro, você pelo menos teve um porquê daquilo ali foi surgindo. Aqui não, aqui é simplesmente porque, deu vontade, sabe? Parece que o cara jogou uma roleta assim, caiu o Eletro, o Duende Verde e o Rhino. Joga os 3 aí e dá um jeito. Mas foi tipo isso mesmo, assim. E sabe o que eu fico pena desse filme? Algumas coisas, na verdade. Primeiro é pela trilha sonora do Hans Zimmer, que é maravilhosa. Ouçam a trilha sonora depois no YouTube, assim. É muito boa, o cara teve muito cuidado. Tem até uma participação do Pharrell Williams nessa trilha sonora. Eu fico com pena do Eletro, porque eles pegaram toda a roupagem e os poderes, enfim, do Eletro do universo Ultimate, que eu acho que é o melhor Eletro. O James Fox, como você estava falando da parte de tirar leite de pedra, você estava falando dele. Tenho certeza que você estava falando do Jamie Foxx, eu acho que ele vai bem no filme. A luta final dele com o Homem-Aranha é uma luta muito dos quadrinhos mesmo. E aí chega ao ponto principal que eu tenho pena desse filme. Eu acho que é um filme muito fiel ao Homem-Aranha, no caso, não Peter Parker, mas o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha piadista, é o estilo de luta dele. Aquela luta contra a Electra é muito aquela luta que você já repetiu em todo jogo do Homem-Aranha, que você tem que soltar a teia nele para poder barrar a eletricidade, aí tem que jogar água nele, etc. É uma coisa padrão? Mas é o Homem-Aranha. E tem a morte da Gwen Stacy, que é uma morte épica. Ela se torna menos épica por causa do Duende Verde escroto que a gente tem no filme. Mas assim, ele tentando resgatá-la, soltando a teia se abrindo numa mão para tentar segurar ela. Aquilo é muito bonito, né? E, enfim. Pegando esse gancho da morte dela, eu acho que a maneira como ela é feita é um pouco surpreendente, porque eu honestamente não esperava aquela questão dela batendo e quebrando o pescoço ali. Eu acho que a maneira como ela é feita ali, realmente, eu não esperava. Era meio óbvio que ela ia morrer, porque o filme inteiro dá uma death flag que ela vai morrer. Mas é realmente uma cena bonita, porque os dois personagens têm uma química boa. Né? Como você já falou, o Andrew Garfield e a Emma Stone, eles atuam bem e tem uma relação boa no filme. E isso também contribui pra mim pra ser o pior filme, porque é muito potencial desperdiçado, cara. Literalmente, temos que matar Gwen Stacy, porque no quadrinho estava escrito assim, né? E aí vamos matá-la. E aí você falou do Rhino. O Rhino foi jogado no filme, obviamente, né? Ele aparecia no cartaz do filme pra você descobrir que ele estava na última cena só. Mas eu acho aquela cena tão bonita no sentido do Homem-Aranha, tipo o garotinho indo enfrentar o Rhino, e aí o Peter Parker chegando e falando, olha só, cuida lá da sua mãe, deixa que eu treto com ele. E aí, tipo, o Homem-Aranha se lançando contra um bicho cibernético que solta míssel, tipo, caralho, o Rhino soltando míssel, porque podemos. E aquela cena é tão Homem-Aranha, e aí termina o filme e aí você fica com aquela sensação de, caraca, o 3 vai ser maravilhoso, e não teve. Morreu o 3, Sonhos Esquecidos, né? Não sei se o Marco Webb também fica aterrorizado com isso, mas não teve. E só uma curiosidade interessante sobre esse filme é que ele foi o único filme do Homem-Aranha inteiramente gravado em Nova York.
Não quer dizer que ele só se passa em Nova York, é que ele foi gravado mesmo, né? Os sets de gravação foram todos em Nova York. E realmente ele é um filme super nova-iorquino, o que é bom para o Homem-Aranha, o que é bom para a essência dele, né? Já que ele é um herói de lá e tem muita ligação com os prédios de lá, né? Soltar teia por Manhattan e etc. É uma curiosidade interessante. E aí a gente vai pro Rotten Tomatoes e as pessoas acho que concordam muito com você, Mizumoto. Porque a avaliação dos críticos é de 52%, bem ruim. Podia ser pior, claro, mas enfim. E a avaliação da audiência é um pouquinho melhor, 64%. Eu não entendo esse ódio, desculpa. Pô, é muito pouco. Mas é que tá. O que acontece? Pra mim é o pior filme do Homem-Aranha, mas não é porque eu odeio. Eu acho que ele tem pontos bons de fato. Só que se você pegar os 7, pra mim ele é o que tem mais problemas, sabe? E me incomoda o fato de você ter muito potencial que foi jogado no lixo porque tem um roteiro que é qualquer coisa, sabe? Esse que é o meu problema principal com esse filme. Não é que ele seja exatamente ruim. Ele tem um valor de entretenimento, como você falou, as cenas de ação do Eletro, por exemplo, são muito boas. Só que, sabe, tem coisas que são tão distantes do que você podia ter. E é uma coisa que, por exemplo, a gente é leigo. Eu vendo o filme assim, eu não sou roteirista, eu consigo perceber que, sei lá, se eu sentasse e pensasse em alguns dias do roteiro com base naquele roteiro, eu faria um roteiro melhor. Eu sinto um pouco isso. Quando eu saio do filme percebendo que eu conseguia consertar o roteiro é porque deu merda, porque eu não sou roteirista. Se eu já consegui consertar na minha cabeça é porque alguém mais competente deveria fazer isso. Como eu falei, o Espetacular Homem-Aranha 2, eu gosto, mas eu sei que ele tem problemas. Inclusive, quando eu reassisti, eu percebi esses problemas e não deveria ter reassistido, sei lá. Mas fica aí uma tristeza pro Andrew Garfield, principalmente, né? Acho que foi uma despedida meio melancólica do ator que não foi mal, e depois a gente descobriu que era um puta ator também. Pô, pra quem assistiu até O Último Homem, sabe, né? O potencial dele. Mas, enfim, Homem-Aranha nunca mais pra ele. Então, vamos lá. Chegou a minha hora de apontar qual é o pior Homem-Aranha já feito. Eu tenho certeza que a minha opinião agora vai dar muita polêmica, talvez eu seja apedrejado na rua, mas eu vou ter que falar, gente, desculpa. O pior Homem-Aranha pra mim já feito é o Homem-Aranha Longe de Casa. É esse agora, de 2019, que... Eu vou dar alguns dados técnicos, só pra ir acalmando, assim, a minha voz do ódio, tá? Pra eu poder fazer uma análise mais imparcial, vamos dizer assim, sobre o filme. Tá indo muito bem na bilheteria, óbvio, quase 850 milhões de dólares até o momento da gravação. Existe até um drama aí que parece que se ele não alcançar 1 bilhão, ele volta pra Sony, né? Ele volta pra casa, vamos dizer assim. O que é um dado bem bizarro, né? Porque que contrato de merda é esse, né? Não, é o pior contrato que eu já vi, cara. Tu chegou, ó, eu deixo você pegar esse negócio aqui, mas tem que fazer um bi com ele, tá? Porra, que contrato esquisito. Mas acho que vai fazer, né? Deve fazer, tudo indica que vai conseguir. Ele tem a direção do John Watts. Oscar, será que ele vem pra Oscar? Algum Oscar? Acho que não, né? Pouco provável. Muito pouco provável. Porque nem efeitos especiais teve Vingadores esse ano. Acho que ele não vem pra nada, não. Tom Holland não foi dessa vez, desculpa. O elenco dele, vamos lá, não é um elenco ruim. Não é mesmo. Tom Holland como Homem-Aranha, eu vou falar aqui. Eu detesto a construção do Homem-Aranha que está sendo feita na Marvel hoje. Eu já falei isso em um vídeo que a gente tem no nosso canal. Mas eu não tenho nada contra o Tom Holland. Eu acho ele legal. Ele é carismático, ele é gente fina, coisa e tal. Então, assim, só pra vocês não acharem que eu odeio ele, tá? Cara, o Tom Holland... Eu não sei, sinceramente, assim, eu já cheguei à conclusão seguinte. Eu compro o personagem que estão me botando na tela. Mas ele não é o Homem-Aranha que você teria de uma adaptação pensando nos quadrinhos. Ele é uma outra linguagem que não conversa com o que você tem em quadrinho. E eu tô meio que tocando assim, mas pra mim ele não é o que deveria ser o Homem-Aranha. É o famoso bom não tá, mas tá bom, né? Então a gente vai seguindo com o Tom Holland. O resto do elenco, o Jake Gyllenhaal, que virou o queridinho do momento, é aquela coisa, todo mundo já baixou a discografia dele pra falar que sempre adorou o Jake Gyllenhaal. Enfim, eu acho que ele faz um mistério ok, nada demais, mas ok. A gente tem a Zendaya como MJ, Mary Jane não, Michelle Jimenez, enfim, a gente não sabe exatamente o que ela é. Rolou também um papo de que no contrato da Sony com a Marvel eles não podiam fazer Mary Jane, mas isso não sei se está confirmado, se isso é um papo de botequim ali. Cara, esse contrato da Marvel
com a Sony pro Homem-Aranha é um negócio assim muito nebuloso, porque é um monte de informação meio nada a ver. Vide essa e a. Do bilhão. Exatamente. Então, honestamente, sei lá. O personagem da Zendaya eu acho que foi muito melhor no outro Homem-Aranha. Nesse ela teve um pouco menos de destaque, ela ficou um pouco esquecida dentro do filme. O que é uma pena, porque eu gosto dela. Acho que ela podia ter tido mais destaque. A gente tem Samuel Jackson como o Nick Fury, que na cena podcast a gente descobre que não era o Nick Fury. E depois eu vou falar um pouco mais dele, porque isso me irrita no filme. John Favreau de novo, né, como Rap. A Marisa Tomei com uma participação super discreta. Acho que ela tem 2, 3 cenas no filme. Se tiver tudo isso, a Marisa Tomei. Acho que quase nada. E o J.K. Simmons reaparecendo, eu tinha que falar dele, reaparecendo como J. Jonah Jameson, que foi uma das poucas coisas que me fez sorrir no filme, eu concordo, assim, que eu olhei e falei, isso eu aprovo. Não, e eu acho que foi uma releitura muito bacana, né? Ele vir com um site sensacionalista e tal, eu achei isso bacana. E também foi uma referência ao jogo do Homem-Aranha atual, né? Aquele Homem-Aranha que saiu para PS4, que o J. Jonah Jameson não aparece em tela, mas o tempo inteiro o Homem-Aranha ouve o programa de rádio dele, que ele tem tipo um webcast, vamos dizer assim, né? Um podcast e tal. E aí você fica ouvindo o programa de rádio dele durante o jogo, e é a mesma linguagem do J. Jonah Jameson, berrando, não sei o quê, só que ele tá na internet, porque ele não tem mais um jornal impresso. Então, como você falou, uma releitura interessante, porque o tempo mudou. Só de curiosidades, eu vou chegar no ponto que eu achei ruim, é que eu tô só treinando aqui o discurso. Curiosidade, o Matt Damon recusou uma participação no filme. A gente não sabia pra quê, provavelmente pro mistério, né? Mas sim, né? Mas recusou, falou não, obrigado. O nome do filme foi revelado oficialmente pelo Instagram do Tom Holland. O Tom Holland falou que o filme ia se chamar Far From Home. E o primeiro trailer do filme, o teaser trailer, foi revelado na Comic Con brasileira. Foi. Eu, infelizmente, não estava no painel, porque lotou muito rápido. Mas, pelo lado de fora, assim, você viu o alvoroço. A galera gritando muito, comemorando, até porque foi um negócio meio surpreendente que ninguém esperava o Tom Holland vir, né? Ele veio pra Comic Con. Ele apareceu, foi revelado o trailer, e pro resto do mundo, que não era Brasil, pra quem não estava naquela sala, o trailer ainda demorou umas 2 semanas pra sair. Então foi muito meme, assim, de que, pô, o Tom Holland esqueceu do mundo, só quer saber do Brasil, não sei o quê. Foi uma coisa legal, abrilhantou a Comic Con BR, mostrou um pouco do crescimento do evento, né, muito bem organizado. Foi divertido esse primeiro contato com o Longe de Casa. Mas, infelizmente, o resto do filme, pra mim, não foi nada divertido. Ele tem alguns pontos ruins que eu vou discutindo com o Mizumoto aqui, mas pra começar, o que me incomoda no filme é que ele não é um filme do Homem-Aranha. Isso eu concordo com você. Ele é um filme do Homem de Ferro, pra mim. E aí, por que eu vou falar disso? Primeiro, o Peter Parker, que eu não vou chamar de Homem-Aranha, eu vou falar Peter Parker. O Peter Parker, os lemas dele no filme são se ele pode ser uma espécie de substituto do Homem de Ferro, se ele pode ser o próximo Homem de Ferro, se ele está à altura da legada do Homem de Ferro. O vilão do filme é um cara que trabalhava para o Homem de Ferro, e aí ele se junta com outras pessoas que trabalhavam para o Homem de Ferro, e ele quer pegar uma tecnologia do Homem de Ferro para convencer o mundo de que ele é um super-herói. Então, assim, ele está todo ligado ao Homem de Ferro. O santo graal do filme, né, o objeto místico a ser usado, não sei o quê, é um óculos deixado pelo Homem de Ferro com uma tecnologia do Homem de Ferro que eu não sei por que ele não deixou para a esposa dele ou para a filha. Ele deixou para o Peter. Mas ok. Continua o filme. Os mentores que o Peter Parker tem no filme são o mentor espiritual, que é o Homem de Ferro, e ele tem um mentor físico, que é o Rap, que era o cara que trabalhava para o Homem de Ferro. Então, assim, de boa, bicho, o filme é do Homem de Ferro, o filme não é do Homem-Aranha. Eu concordo com você, mas isso pra mim ainda não justifica o filme ser ruim. Prossiga, vamos ver. Então vamos continuar. Vou falar agora do humor. Ah, porque o filme tá muito engraçado. Eu confesso pra você que eu ri 2 vezes no filme. Se foi tudo isso. Eu acho que eles tentaram fazer um Homem-Aranha muito roupagem adolescente, né? Aquela coisa da excursão, ele tentando chegar na namoradinha. O que eu não acho um problema. Primeiro que eu acho que se encaixa melhor numa série. Mas ok, tem que fazer um filme por causa do contrato, vamos fazer filme. Você bota isso num filme que eu fiquei com aquela sensação de que cara, eu quero ir pra treta do mistério, eu não quero ver isso. E assim, aí você fica na excursão, aí tem os amigos dele que ninguém importa ali, na boa, ninguém importa. A história do Ned é muito chata com aquela menina. Aqueles 2 professores de ciência, puta que pariu, eles usam a mesma piada 5, 6 vezes no filme. Isso é muito chato. O próprio Nick Fury não tá bem no filme. Depois a gente sabe que é um Skrull, que não é exatamente ele. Mas assim, porra, achei uma justificativa meio merda pra você meio que mudar o personagem, mas enfim.
O filme não é nem engraçado, porque o De Volta ao Lar, eu achava ele um filme divertido, mas um pouco distante do que é o Homem-Aranha. Aí nesse filme você pega um Homem-Aranha que não faz piada durante a luta, ele tem uma coisa muito bobona, sabe? Do tipo, sabe o que é engraçado? Eu estar sem camisa na frente de uma mulher e alguém tirar uma foto minha. Eu fico, esse é o máximo de humor que a gente vai ter no filme? É isso aqui que vocês vão entregar pra gente? Desculpa, a Marvel já fez melhor. Nessa questão de humor, eu acho que também não casa muito bem. Inclusive, eu acho que a piadinha no início do filme, né, com o lance do blip, né, que é o termo que eles usam para quem voltou, né, que tem toda aquela coisa do Homem de Ferro, né, com aquele PowerPoint zoado, né? Aquilo é muito sem graça. Isso eu concordo muito com você. Eu acho que realmente o time cômico do filme não funciona nem um pouco. Não, e é até um pouco desrespeitoso, porque vamos lá, você sai com Thanos, né? Aquele drama, tipo, metade da população do universo morrer, e aí voltar as coisas que podem acontecer, né? Enfim, a gente deve ter imaginado vários cenários que, pô, deve ter sido um evento traumático. E aí vem o filme zoando. Ele vem o filme zoando, as pessoas já apareceram e foi isso aí, minha que doido. Tipo, não, cara. Essa foi uma construção de anos da Marvel pra você chegar num evento, enfim, fazer uma piada zoada com isso. Mas vamos lá, deixa eu continuar no meu hate aqui. Com relação ao Homem-Aranha em si, eu acho que ele foge do mito que é o Homem-Aranha. Algumas estruturas que são intrínsecas ao personagem não estão no filme. Primeiro, Nova York não está no filme, e o Homem-Aranha é um herói muito ligado à cidade. É quase como se fosse Batman com Gotham e Superman com Metrópolis. É o Homem-Aranha com Nova York, e aí o filme inteiro ele não está lá, que por si só já é meio esquisito. Você não tem o drama dele com o tio Ben. Vamos lá, gente, eu não queria que mostrasse o tio Ben morrendo de novo. Eu já entendi, não é isso que eu quero. Mas, pô, o tio Ben é uma figura presente na vida dele. E nesse filme ele virou a inicial na mala dele. Foi o grande easter egg do tio Ben no filme. Aí, de novo, tem uma coisa de que supostamente no contrato não podia ser mencionado o tio Ben no filme. A gente não sabe, é misterioso, mas eu acho que eles simplesmente cagaram pra ele pra botar o Homem de Ferro como enfim, mentor dele. Mas isso é uma coisa que a gente já vem conversando desde o outro filme. Eu já falei isso com algumas pessoas e, pra mim, isso não me incomoda justamente pelo fato nessa questão da perda, ele tá vinculado ao Homem de Ferro. Aí você pode ou não gostar do fato de ser Homem de Ferro, eu entendo, mas eu acho que pelo menos essa questão se mantém, porque você tem uma preocupação muito grande ainda de responsabilidade. Porque, por mais que seja um pouco forçação de barra, até porque, por exemplo, a gente nunca teve essa noção de que o Peter é um grande gênio, e nesse filme ele começa a manipular a tecnologia Stark de uma maneira sensacional no avião. Mas você vê que tem essa coligação do Homem de Ferro com o Homem-Aranha nesse filme, e eu acho que, de certa maneira, ele de fato toma o papel do tio Ben, só que eu acho que, nesse sentido, a essência, de certa maneira, continua sendo mantida, porque você tem essa preocupação dele que ele tá muito relutante nesse filme. Tipo, não, eu não posso, eu não sou esse cara, eu não sou o novo Bastião dos Vingadores, pelo contrário, eu quero ficar na minha, e jogam ele naquele contexto. Então, nesse sentido, eu acho que pra mim funciona, e foi por isso que no início eu comentei, pra mim ele não é o Peter Parker. Mas, como a construção que foi feita até aqui, e aí voltando pro meu argumento dos outros dois filmes, ela tá se mantendo coerente no que foi feito desde então. Que ele tem uma correlação com o Tony Stark. Esse filme, de fato, é sobretudo um filme do Homem de Ferro com o Homem-Aranha. E eu botei o Homem de Ferro na frente porque, de fato, é o Homem de Ferro, o principal. E mais do que isso, né? É um filme que fecha os Vingadores. Como eu comentei, eu não gosto da questão da piada que eles fazem com o Blip, porque tira muito do peso dramático e é um filme muito próximo do Ultimato, que, de certa maneira, pega muito mal. Mas eu acho que a maneira como está sendo construído é coerente com o que teve até agora. Por isso que eu acho que não é... Tem problemas, eu concordo com você, mas eu acho que não é tão ruim assim, porque ele se mantém coerente com a proposta. Mas prossiga lá. Não, eu entendi o seu argumento que ele é coerente, ele é muito coerente com o De Volta ao Lar, ele é meio que uma continuação, e ele é coerente com todo o universo Marvel. Como você falou, ele é coerente com a proposta. O que me incomoda é a proposta. Porque eu acho que está na hora do Homem-Aranha ter um filme dele. E ele não teve ainda, a Marvel ainda não deu um filme pra ele. E aí eu ouço muitas pessoas falando, porque tá preparando o terreno. Pô, bicho, já foram 2 filmes e não se preparou um terreno pra ter um filme dele. Quando é que a gente vai chegar nesse momento? Então, aí eu entendo o que você está falando, e eu acho que é o terceiro. E eu entendo também que, assim, de fato, esse segundo já poderia ser um filme do Homem-Aranha. Perfeitamente. Não, acho que não precisaria ser um epílogo. Porque, na verdade, esse não é um grande epílogo de Vingadores Ultimato.
Mas, assim, eu acho que a cena pós-crédito, daquele lance de revelar quem ele é, apesar de ser meio bobo, porque metade das pessoas com quem ele convive já sabe, meio que deixa aberto para no próximo filme, de fato, ser um filme dele, porque vai ser questões dele. Ele vai chegar nele. Eu concordo que eu acho que teve uma maturação um pouco desnecessária, porque você já teve 5 filmes com ele, né? Homem-Aranha 1 e 2, Vingadores 1 e 2, Guerra Civil. Mas, assim, eu espero que o terceiro filme seja de fato dele, porque aí se não for realmente, porra, Marvel, vocês estão fazendo o que aqui, sabe? Isso aqui tá numa incubadora para sempre? Eu vou falar dessa questão da cena podcast daqui a pouco, mas só para fechar 2 pontos. Primeiro, que é o da Marisa Tomei como a Tia May. Até rimou, mas não foi o objetivo. Eu não tenho nada contra ela ser a Tia May. Eu não tenho nada contra rejuvenescer a personagem. Mas eu acho que o enredo não faz nada com ela. Porque lá no primeiro Homem-Aranha, voltando lá na trilogia clássica do Tobey Maguire, você tinha a May clássica, que ela tinha um trabalho de você falar assim, pô, é uma senhora idosa, é mais uma pessoa que o Peter tem que cuidar, mas ao mesmo tempo ele ameaça a existência dela sendo Homem-Aranha. Ele foi o responsável indireto pela morte do tio Ben, então tem mais um drama. Tem toda uma carga emocional à volta do personagem. E aí eu olho pra Marisa Tomei no filme, eu olho pra personagem dela no De Volta ao Lar e no Longe de Casa especificamente, e aí eu lembro de um tweet que eu vi do Load Comics, que ele fala assim, cara, sabe qual é o único enredo da Tia May nesse novo filme? Ah, tem alguém comendo minha tia, é isso. Sim, não, isso eu concordo plenamente. Inclusive, eu acho que pelo fato de você não ter o tio Ben, você não precisava dela. Eu acho que o filme funcionaria sem ela. Funcionaria melhor, inclusive. Realmente, você parando pra pensar agora, dava pra fingir que ela não tá no filme e até funcionaria melhor. E aí, só pra fazer uma menção ao mistério, que eu falei assim, gente, eu não achei o Jake Gyllenhaal tudo isso, eu achei um personagem interessante. E aí, só pra não falar também que eu achei tudo ruim no filme. A cena da luta contra o mistério é muito boa. É uma cena excelente. Todas as ilusões aparecendo, o Homem-Aranha perdido. E a cena final, que ele tem que recorrer ao sentido da aranha para conseguir derrotar ele. Aquilo é ótimo, aquilo é uma ótima construção. Mas eu confesso que me incomoda o vilão do filme serem drones. Não me incomoda pelo seguinte, porque uma coisa que a gente estava até conversando em off, né, antes até da gravação, é porque eu acho que o grande vilão do filme, na verdade, é a informação. A proposta do filme é muito essa questão da informação, porque ele é um Zé Ninguém, a verdade é essa. Ele é uma pessoa normal que ele sabe manipular a informação que ele quer. E eu acho que a discussão de como é feito isso, né, de como essa proposta se dá, é muito bacana. Esse ressentimento daquela galera com as indústrias Stark e tal, eu acho isso muito legal. E o personagem em si, também eu acho que é interessante, porque, aí pensando já em linguagem cinematográfica, a gente tem 2 filmes em um aqui, pelo menos essa leitura que eu faço. Antes da gente ter o twist do mistério, você vê que o filme é propositalmente zoado. Sim. As cenas são bem cagadas. Tipo assim, tanto que eu lembro que quando eu tava vendo na pré-estreia, chegou um momento que eu falei, porra, não é possível, o filme vai acabar com um monte de cena nada com porra nenhuma, esses titãs bizarros aí e tal. E aí quando você tem o twist e você vê que a qualidade do filme melhora muito, inclusive os efeitos visuais. Então acho que a maneira como o personagem se desenvolve e o twist em si é muito interessante. É um pouco previsível, ainda mais se você acompanha os quadrinhos, você sabe que ele vai fazer alguma merda. Mas pra quem foi pego assim de surpresa, eu queria até ver com alguém que tipo não esperava que fosse acontecer aquilo, deve ser uma parada legal. E eu acho legal também como ele quebra a expectativa do espectador mais inteirado com a Marvel, com aquele lance do multiverso. Porque foi uma coisa que eu até falei na minha crítica, não dei spoiler lá, mas eu comentei por alto, que não é uma quebra de quarta parede, mas de certa maneira ele dialoga diretamente com a gente quando ele fala que só o idiota acreditar que essa porra de multiverso ia existir, cara. Cara, isso eu achei genial, porque ele chega a falar, né, essa aqui é a Terra 616, que é o código da Terra padrão, né, no universo Marvel. Então você fica, caralho, bicho, tem um multiverso e tal. E aí ele chega, porra, não, claro que não, isso não existe, pô, mó otário, nada a ver. Eu gostei dessa parte, mas eu não sei, porque você falou que o filme tem essa proposta de discutir informação. Eu acho que ele tinha a proposta, mas eu acho que ele dá uma pincelada nisso. E muito por causa da cena pós-crédito. Que a cena pós-crédito aponta pra isso. Ó, a gente vai discutir muito pra caramba como que informação falsa, fake news e etc. pode bagunçar nosso mundo, até o mundo dos super-heróis e etc. Mas acho que ele dá uma pincelada nisso, talvez mostrar um pouco mais do mistério, dar mais espaço para o mistério real e assombroso e cruel. Porque como você falou antes, a gente tinha um mistério zoado, né? Um mistério que sai voando, soltando fumacinha verde,
e o filme se desenrola dessa forma. Inclusive, quando surgiu a primeira informação do filme, a primeira cena, a gente achou que era até que era um homem hídrico, né, no filme. Depois a gente vê, não, são titãs, um de cada elemento. Eu fiquei, caralho, Nick Fury, como é que você caiu nessa? E depois a gente descobre que não é o Nick Fury, porque obviamente ele não ia cair nessa coisa retardada que ia ser falada. E aí, só eu prometi que ia falar da cena pós-crédito. Eu acho que a Marvel é muito malandra nisso. Ela bota o melhor pro final. Você assiste as cenas pós-créditos, você tem a impressão de que o filme melhorou. Você sai com a impressão de que o filme foi muito bom. Mas se você for olhar o filme até a cena pós-créditos, ele é um. E aí quando vem a revelação do vídeo do mistério, você pensa, opa, vai dar merda, mas é no próximo, não é nesse filme, é no próximo. E quando vem a informação de que é um Skrull disfarçado de Nick Fury, você fica, entendi por que o personagem dele estava tão cagado. Essa questão do Nick Fury em específico é uma coisa que eu parando pra pensar depois e vendo algumas paradas também, é uma puta de uma muleta de roteiro, como você já falou. Porque o personagem realmente, beleza, ele não é o Nick Fury. Só que vamos supor que eu saí do cinema antes da cena. Tu achou que ele é cagado, é isso que aconteceu. Eu fiquei com essa sensação de que quando ele apareceu disfarçado, eu fiquei, tá, beleza, foi uma piada, entendi a piada, mas é isso, sabe? Na prática você justificou um personagem mal construído e jogado com um recurso bobo para ser feito. No próximo a gente pode consertar, inclusive, o filme assim, né? A gente bota um Skrull disfarçado de Peter Parker, faz uma cena dele com o Homem-Aranha e pronto. Enfim, não gosto muito disso, mas eu não tenho a voz do mundo, né? Eu não sou a maioria. Por isso que no Rotten Tomatoes ele tá com 90% de aprovação dos críticos, tá quase empatado com o Homem-Aranha 2, e ele tem 96% de audiência, enfim, 96% das pessoas da audiência gostaram muito do filme. Enfim, as pessoas gostaram, né? A Fórmula Marvel faz sucesso. Assim, não é meu filme preferido da Marvel, até porque a gente já chegou no consenso de qual é. Na verdade, eu acho que não é nem um dos três, pra mim. Se eu fosse colocar elencando, pra mim seria Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 1, do Sam Raimi também, e o primeiro Homem-Aranha desse novo, o De Volta ao Lar. Pra mim são esses três. Mas esse filme é um filme que eu acho legal, ele traz umas leituras bacanas, mas realmente, assim, ele não é um filme perfeito. Eu, inclusive, acho que não justifica esse 96% da audiência, porque o outro filme, por exemplo, já era melhor. Me incomoda um pouco essa questão dele ser um epílogo, né, no sentido de não ser um filme do Homem-Aranha em si, mas é aquilo que eu falei, eu comprei a proposta, sabe? Então, pra mim, ele é um bom filme porque dentro da proposta que ele já está se fazendo, da estrutura que ele tem se desenvolvido, pra mim tá valendo. Tem um problema ou outro, com certeza, mas eu, de verdade, de longe, não acho que ele seja o pior filme. Ele tá ali bem no meio, pra mim. Só pra deixar claro pra vocês que essa já é a minha opinião ponderada sobre o filme, tá? Porque quando eu saí do cinema, minha vontade era de quebrar a tela, Marvel vai acabar. Agora eu estou ponderado, ouvi muitas críticas, ouvi a opinião de Mizumoto, já vejo coisas boas dentro do filme, mas ainda assim estou esperando o Homem-Aranha verdadeiro aparecer, ou na forma do Miles ou do Peter, ou o que a Sony permitir, né? Porque esse contrato louco aí, sei lá o que foi feito. Mas vamos aguardar. Então, pessoal, antes de fechar o podcast, só queria fazer uma observação. Talvez vocês tenham percebido que a gente não falou de um filme, que é o Venom, e a gente não falou dele porque a gente não sabe o que ele é na verdade. O Venom, assim, o Tom Hardy foi lá, fez um bom trabalho, muita gente gosta dele, o filme fez 1 bilhão, né, foi um sucesso de audiência. Mas vamos lá, ele é de que universo do Homem-Aranha? Ele é do Andrew Garfield, ele é do Tom Holland, ele é um universo próprio? Não tem nenhum Homem-Aranha no filme? Então, não sei se você chegou a ver isso, mas teve uma entrevista que tava o Kevin Feige e uma pessoa da Sony, não lembro agora exatamente quem, mas era uma moça da Sony, que perguntaram, né? Tipo, tem alguma chance do Venom encontrar com o Tom Holland, não sei o quê? A mulher, tem sim. Aí o Kevin Feige, tem não, esquece isso aí. Então, assim, na cabeça da Sony faz parte do mesmo universo. Pro Kevin Feige, não. Então, assim, entende por que a gente não quis colocar o Venom nessa lista? Porque, na verdade, a gente não sabe que Homem-Aranha ele encontrou, se ele encontrou algum Homem-Aranha, que universo faz parte. Sim, tem um vilão do Homem-Aranha ali, um personagem icônico das HQs, mas a gente preferiu deixar fora desse nosso ranking, até porque, se ele estivesse nesse ranking, para mim ele perigava estar no pior, no ranking dos piores filmes dessa lista aí. Sim, não, facilmente. Inclusive, é uma coisa engraçada, porque quando eu saí do cinema vendo o Venom, eu não tinha, tipo, era ruim,
Mas eu tava naquela coisa assim, não me ofendeu. Aí quando eu fui preparar a crítica, que inclusive tem crítica de Venom lá no canal, eu fui pensando pra fazer o roteiro, eu falei, cara, não, ele é ruim, ele é muito ruim. Venom é um daqueles filmes que cada vez que você pensa nele, ele fica pior. Então você não tem que pensar nele. Não pensem no Venom, tá? Eu tenho uma história engraçada do Venom. Eu fui assistir Venom no dia da eleição, ano passado. Porque eu estava muito tenso com a eleição, eu falei, vou me distrair. No meio do filme eu já estava acompanhando a eleição. Porque o filme estava tão ruim que eu falei, bicho, vou acompanhar a eleição mesmo, porque é isso que vai rolar, é o que tem pra hoje. Então, gente, desculpa, vocês não encontraram Venom aqui, mas vocês encontraram vários Homem-Aranha. E espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. E eu acho que é interessante ressaltar, né, que realmente o que a gente falou lá no início, que como são 7 filmes muito distintos, a gente teve uma lista bem heterogênea, teve vários pontos aqui, apesar do ponto em comum, que é o melhor Homem-Aranha para nós dois, né, o pior foram, assim, de trilogias completamente distintas, né, então acho que é bem legal ver como o personagem ele teve, né, várias facetas ao longo do tempo e é meio que tem Homem-Aranha para todo mundo, né? E curioso que na nossa lista toda, os melhores e os piores são sempre o filme 2. Não tem o filme 1. Acho que o filme 1 joga mais safe, né? Joga mais tranquilo. Aí o Homem-Aranha 2, o clássico. Aí já foi pra uma coisa mais Dr. Octopus e tal, usar. O Espetacular Homem-Aranha 2 já tentaram contar a história demais, deu merda. O Longe de Casa já tentaram tirar ele de Nova York, fazer mais coisa. E aí vai aquela coisa, né? Ame ou odeie, a coisa muda. Enfim, e a lista ficou bem heterogênea, acho que ficou um bate-papo legal. E claro que a gente convida você a participar desse bate-papo, né? Então você, por favor, fale com a gente, né? Diz aí qual é o melhor Homem-Aranha, qual é o pior Homem-Aranha. Se você é do fã-clube do Tobey Maguire, do Andrew Garfield, do Tom Holland, quem é que você gosta mais. E continua acompanhando o nosso canal do YouTube, que lá tem crítica de todos os filmes mais recentes, né? Obviamente não tem crítica do filme de 2004, porque já passou um tempo, né? Porque a gente nem fazia vídeo no YouTube. Então, continua acompanhando, que a gente vai falar mais de Homem-Aranha, vai falar de mais filmes da Marvel, acompanhar mais informação, mais opinião. E também continua ouvindo os podcasts que vira e mexe a gente fala desses filmes que a gente ama e desses filmes que a gente odeia também. Pra mim foi legal o bate-papo. Já estou com menos ódio do filme que eu escolhi, ouvi bons argumentos, mas eu continuo com o meu ranking, foi mal. Não, eu acho que é por aí mesmo, sabe? Também não é uma questão aqui de medir força, não é um cabo de guerra. Acho que a opinião é válida, os pontos que você levantou fazem todo sentido. Acho que são realmente críticas consideráveis. Mas acho que, sobretudo, a ideia realmente é discutir aqui e apresentar, né, pontos positivos e negativos dos filmes, porque, como eu falei do meu caso, eu também não mudo. Ele continua sendo pior para mim, mas não quer dizer que seja um filme horroroso. E aí eu acho que também, só para arredondar o papo aqui, por mais que sejam filmes que a gente botou 2 que a gente não gosta tanto, eu particularmente saio com a sensação de que, assim, por mais que sejam os piores, nas nossas opiniões, também não são coisas que ofendem, né? Por exemplo, não é um Venom da vida, não é um Quarteto Fantástico mais recente da vida. São filmes que, assim, você pode gostar menos por alguns pontos, mas também não é uma parada que vai te ofender. Nada vai ser... Nenhum Homem-Aranha até hoje chegou perto daquele Quarteto Fantástico. Então, enfim, a lista tá aí, façam a sua própria lista. E lembrem-se que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou, valeu.